E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai ter uma degustação do meu método de ensino, porque é uma aula do meu curso Desbloqueando a Aquarela que eu estou liberando aqui para você conhecer um pouquinho do meu método de ensino, tá? Então dá o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal que eu estou sempre trazendo conteúdo relevante aqui sobre aquarela. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Agora vamos falar sobre formatos, tamanho de papel, tá? Pequeno, médio, grande, formatos de pintura, para que serve, como a gente organiza isso aí. Além disso, eu vou falar da mentalidade do estudo, que é a essência, a alma desse curso, Desbloqueando a Aquarela. E ao longo do curso você vai entender por quê, mas hoje, nesse momento aqui, eu já vou fazer uma introdução a esse respeito, a mentalidade do estudo, tá? Então, você pode fazer estudos usando sketchbooks, usando folhas soltas, certo? Mas como é que funciona essa mentalidade do estudo? Esse aqui é um sketchbook que eu mesmo fiz. Eu usei papel de celulose, geralmente eu faço sketchbook assim, porque eu uso ele como um processo dinâmico para eu pensar fazendo. Então eu preciso ter liberdade para usar ele da forma que eu quero, tá? Então observa aqui que é um processo de construção. Eu comecei a pensar nessa obra, fiz algumas anotações, onde vai ser a área de luz, como é que eu vou resolver determinados aspectos e cheguei aqui nesse resultado que me agradou, e daqui eu já passei para uma obra definitiva maior, um tamanho maior, tá? Então observa, ó, um tamanho menor, um tamanho um pouco maior, e aqui eu já fiquei satisfeito e passei para a obra definitiva, que é um formato diferente, um formato bem maior do que esse. Observa que o sketchbook ele é um processo de você pensar através da imagem. Então, eu peguei uma referência e comecei a estudar essa referência. Eu fiz esse primeiro esboço, não gostei, achei que ficou meio sujo, não gostei do resultado e comecei a investigar. Fiz outros estudos aqui, menores, também não estava gostando e eu percebi. O problema não está no final, no detalhe, o problema está no início. Então, eu comecei a fazer esboços na primeira camada. Comecei a experimentar a fusão de cores, resolvendo essa primeira fase da pintura, que foi aonde eu identifiquei que estava o problema, tá? Então, quando eu comecei a solucionar isso, eu cheguei num resultado satisfatório. Cheguei nesse resultado, gostei e passei para o trabalho definitivo num formato maior. Tá? Então, aqui você já percebe a relação entre formatos. Formatos pequenos você faz de forma descompromissada, investigando, pensando, encontrando soluções, tá? Aí você testa em formato um pouquinho maior e aí você já pode passar para a sua pintura definitiva, o seu projeto definitivo, tá? Então essa é a mentalidade do estudo, é investigar, é fazer sistematicamente os exercícios, encontrando soluções para passar para o seu trabalho, para o seu projeto, ok? Olha esse exemplo aqui. Também fiz alguns estudos até chegar num resultado que eu gostei, né? Então, passei para o definitivo depois. Um processo de investigação, pinceladas, cores. Olha aqui, ó, transparências. Eu estava investigando soluções para chegar nisso aqui. Quando eu cheguei num resultado que eu fiquei satisfeito, passei para o trabalho final. Então, observa como funciona o sketchbook. Nesse objetivo de processo criativo. Funciona para você solucionar os problemas, tá? Testar, solucionar. Então, além de usar sketchbook, você também pode usar folhas soltas, né? Por exemplo, aqui. Eu fiz o estudo a lápis, aqui, onde eu planejo a composição da imagem. Eu uso aqui a regra dos terços. Então, aqui tem a regra dos terços. Eu fiz a grade, mas apaguei, tá bem ralinho aqui.
mas ela está aqui presente. Nesse primeiro esboço a lápis eu já fiz um estudo de valor tonal. No segundo esboço eu procurei definir alguma coisa sobre cores. Fiz um pouquinho maior, né, aqui, também estudando cores, para depois passar para um formato definitivo. Então, observa que a folha solta, ela também é muito funcional. Você pode controlar melhor os tamanhos dos seus estudos. O esboço a lápis menorzinho, aí você vai aumentando. Isso você vai sentindo conforme o seu processo vai fluindo, sentindo a necessidade de ajustar os tamanhos, tá? E, nesse caso aqui, o meu trabalho definitivo foi esse, mas eu fiz esse trabalho para mim mesmo. Foi uma foto de um lugar que eu tirei e eu quis pintar para me desenvolver. Isso, para mim, é um estudo. Foi o meu projeto definitivo, mas é um estudo. Então, tamanho A4, né? Então, é um pequeno formato. Se eu quiser aqui, eu posso fazer essa pintura. Eu já já cruzei o processo criativo dela. Então, eu já posso repetir ela num formato maior, se eu quiser. Tá? Então, essa obra aqui está assinada, eu considero, está pronta. É uma obra, mas ela tem para mim um valor de estudo também. Você percebe como é uma coisa subjetiva, o tamanho da obra? Então, para mim, é um estudo, mas é uma obra finalizada ao mesmo tempo, ok? Aqui um outro exemplo de sketchbook e obra. Esse estudo foi uma primeira elaboração, bem rápida, de um trabalho do Joseph Zubovich, é o nome dele. Joseph Zubovich. Ele é um grande mestre da aquarela, eu estava estudando uma obra dele e fiz essa primeira versão aqui, e depois eu fiz essa versão maior. Então, isso daqui para mim é um estudo, tá vendo? É um formato grande, mas é um estudo meu. Eu fiz para eu me aprimorar. Então, para mim é um estudo, tá? Então, ela tem um formato grande, mas o meu objetivo foi estudar. Então, mostrando para você que é relativo essa coisa do tamanho. Uma obra pequena, ela pode ser um resultado final, ela pode ser o seu objetivo para construir aquele trabalho, que vai dizer se ele é um estudo ou se ele é uma obra definitiva, tá? Então, por exemplo, aqui, eu recebi uma encomenda de um restaurante para fazer a pintura dos pratos, né, que eles servem lá. E aí eu fiz alguns estudos. Os originais são maiores. Eu fiz alguns estudos. Esses aqui são estudos, ó. São estudos para esse trabalho que eu fiz. Eu assinei esse daqui, porque o estudo ficou tão legal que eu posso considerar também como uma obra. É um estudo que eu posso considerar como uma obra. E eu posso, eventualmente, comercializar. Enfim, é um formato legal, é um tamanho legal, ficou com o resultado que eu gostei. Pronto, para mim é uma obra. Mas ele nasceu como estudo. Percebe? Então, o formato dele. Esse aqui, ele já foi eu concebi ele como uma peça definitiva. É uma ilustração, ele foi criado para estampar uma embalagem. Então, o meu objetivo aqui já foi a obra definitiva. Tá? Então, eu tenho mais detalhe, mas observe que ele é o mesmo tamanho desse. Esse aqui eu fiz como estudo, esse eu fiz como obra definitiva. Então, foi a minha intenção. O formato, tamanho do papel, nesse caso, é relativo. Tá? O objetivo que eu tive aqui foi fazer a obra toda desse tamanho. O objetivo aqui foi fazer um estudo. Então, isso vai depender da forma como você encara esse processo. Mas, via de regra, quando você está num processo criativo, se você está desenvolvendo, estudando um trabalho, um processo criativo, a gente faz pequenos estudos, sistematizando o processo, né? A gente faz pequenos estudos, esboços, para resolver cada etapa do seu projeto. Então, aqui, você estudou o e-book de desenho. A gente faz o esboço para definir a composição, usando a regra dos terços, né? Aí eu fiz um outro esboço para definir valor tonal, relação de claro e escuro, e daqui eu passei para a minha obra definitiva. Também é um estudo aqui do Joseph Zubovich, é um estudo para mim, mas o meu processo finalizou aqui. É o movimento
a trajetória que eu fiz aqui de estudo foi para chegar até aqui, tá? Então, esse é o meu resultado final nesse processo. Aqui eu tenho um exemplo também, onde eu começo no sketchbook, o desenho aqui no sketchbook. Ó. O desenho está feito aqui. Eu fiz a lápis 6B, e eu já resolvi questão de composição. Percebe que nesse segundo aqui eu já trouxe esse elemento um pouco mais para dentro, então arrumei os elementos, mas também aproveitei para fazer um estudo de valor tonal, já nesse esboço aqui. Depois eu saí do sketchbook e vim para folhas soltas, para fazer os estudos com tinta. Eu fiz um primeiro estudo monocromático, onde eu arrumei a relação de valores aqui. Nesse caso, esse pequeno, olha o tamanho do estudo, muito pequeno. Isso aqui é para eu planejar, é uma forma de planejamento para solucionar o valor tonal, a relação de claro e escuro. Tá? Isso não é para você exibir, para mostrar para alguém, para pendurar na parede, não. Isso é você estar pensando através da imagem, pensando com o pincel. Tá? Então esse é o seu processo para solucionar os elementos, as dimensões da sua obra. Então aqui na dimensão de claro e escuro, de valor tonal, um estudo monocromático. Aí eu comecei a fazer estudos de cores pequenos também, onde eu fui verificando as possibilidades. Fiz um pouco maior, aqui testei a fusão de cores nessas sombras aqui da estrada. Percebe que é um processo de construção. E aí eu cheguei nessa ideia de trazer uma iluminação aqui atrás dessas árvores, colocar o sol ali brilhando, tá? E fiz um estudo maior, ó, observa a escala, pequeno, médio, vai ficando maior, né? Então, para poder testar, é uma cena mais complexa, ela tem muitos elementos, ela tem muita vegetação, muitos verdes diferentes, tem a luz que reflete, a luz que incide por trás das árvores, a sombra refletida no chão, tem uma série de elementos, então precisei fazer muitos estudos. Aqui, por exemplo, eu fiz um estudo de uma área específica da cena. Essa parte aqui, onde o sol projeta as sombras no chão, essa parte da cancela e dessas sombras projetadas. Eu fiz muitas referências, muitos estudos, até chegar nesse resultado onde eu repeti na obra final. Então, passei por todo essa trajetória do esboço a lápis no sketchbook, pelos estudos nas folhas soltas, solucionando áreas específicas da pintura até chegar nesse resultado, tá? Então, para você chegar até aqui, você chegar num resultado legal, resolver as coisas numa pintura, uma cena complexa, você precisa desenvolver a capacidade de percorrer esse caminho, tá? Esse caminho do estudo. Esse caminho aqui é o que nós vamos abordar no curso Desbloqueando a Aquarela. Eu vou desbloquear o seu processo criativo. O seu processo criativo. Esse é o foco do curso Desbloqueando a Aquarela, tá? Então, em relação a formato, você pode fazer. Eu uso um sketchbook para fazer o desenho. Geralmente eu faço os desenhos no sketchbook só para desenho. Faço estudos de cor ou em folhas soltas ou em outro sketchbook, um sketchbook para pintar colorido. Ou às vezes eu faço todo o processo em folhas soltas, como é esse caso aqui. Todo o processo feito em folhas soltas, do esboço a lápis aos esboços coloridos até o trabalho final, tá? Isso vai depender da forma como você organiza o seu processo. Desde que você cumpra todas as etapas, o esboço para definir a composição, o esboço para resolver o valor tonal, o estudo de cores, até chegar na obra definitiva. Você cumprindo essas etapas, você pode usar sketchbook, você pode usar folha solta, desde que você cumpra esse protocolo, digamos assim, do processo criativo, tá? Eu gosto de fazer os meus sketchbooks. Eu gosto de fazer, você também pode comprar. Eu já falei na aula passada sobre essa possibilidade de você comprar os seus sketchbooks também. Eu vou falar de formato agora em um contexto diferente, no contexto da ilustração. Por que é um contexto diferente? Porque o objetivo da ilustração é a impressão. Você vai fazer uma obra, o objetivo é o tamanho e o formato dela no livro, no objeto que você vai ilustrar, ou livro ou uma embalagem de um produto, dependendo se for uma ilustração publicitária ou editorial.
Então, nesse caso aqui, é uma ilustração infantil, eu estava com um prazo um pouco curto, então eu decidi fazer a maior parte das ilustrações em formatos pequenos, papel pequeno, porque também o formato que ela vai ter aqui é um formato menor. Então, eu não preciso fazer uma ilustração em formato grande, porque eu preciso ter agilidade. Então, fazer pequeno vai me dar agilidade no processo, tá? Deixa eu ver aqui mais esse exemplo aqui. Nesse caso, a ilustração original foi maior, né? O original por quê? Porque tem muitos elementos nessa imagem. Então, eu precisei organizar muitos elementos em uma cena, tá? Por isso, eu precisei usar um maior espaço para poder solucionar isso aí. Então, você vê que é uma cena bem cheia de elementos. Por isso, eu precisei fazer maior. Mesmo tendo um prazo apertado, eu não tinha como solucionar isso num formato menor, tá? Deixa eu ver mais outro exemplo. Isso é a capa. Essa capa eu também fiz no tamanho A3, porque também tem muitos elementos da ilustração de capa. Eu trabalhei melhor ela, mais detalhes. Isso aqui, ó, uma meia página, também eu pude fazer no formato menor, porque me dá mais agilidade, certo? E aqui a ilustração final também, formato menor, deixando espaço para o texto, enfim. Então, no contexto da ilustração, o seu foco, o seu objetivo é o material impresso, tá? Então, é um pouco diferente, né? Essa relação entre formatos e tamanhos nesse universo da ilustração, certo? Então é o seguinte, para isso tudo funcionar, você precisa trazer para a sua mentalidade do estudo o desapego. Como assim o desapego? Vamos falar de papel, qualidade de papel e a sua relação com o papel, tá? Por quê? Eu diria que em uma hierarquia de prioridade em termos de qualidade de material, o papel está em primeiro lugar. Se você tem uma tinta mais ou menos, ou uma tinta ruim, pigmento ruim, e aplica ele num excelente papel de algodão, você vai ter um bom resultado por causa do papel. Agora, se é o contrário, se você tem uma tinta muito boa e um papel bem ruim, você não vai ter um bom resultado, tá? Então, o papel, ele é assim, o carro-chefe em termos de material, certo? Só que, então, ele é considerado assim a prioridade, né? O número 1 na aquarela é o papel. Mas você precisa trazer para dentro de si que o número 1 na aquarela é você. Porque o papel sozinho, um papel de algodão, 300 gramas, maravilhoso, ele sozinho ele não é nada, ele é só um papel. Ele precisa de você, que é o aquarelista, para a sua arte animar, dar vida a ele, certo? Então você está em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Que não se intimide com o seu papel, porque é um papel caro, porque é um papel assim, muito bom, e aí eu fico, não estou à altura desse papel. Existem esses sentimentos, tá? Existem essas aflições. Então, como é que você supera isso? Porque como é que você consegue desapegar disso, né? Você só vai conseguir estudar, fazer um processo criativo, repetir sistematicamente o mesmo estudo, várias vezes até encontrar uma solução, se você não tiver apego com aquele papel. Você precisa gastar. Você só vai conseguir fluir nesse processo fazendo, pintando, exercitando. Para isso, você não pode ter apego ao papel, ao seu material. Ele tem que estar a seu serviço, ao serviço do seu aprendizado, do seu processo, tá? E não você a serviço dele, entendeu? Então, o papel é um instrumento seu. Então, o que acontece? Se você tem esse bloqueio com um papel de qualidade X que você elegeu aí para ser o seu papel de estudo, você não está conseguindo fluir, não está conseguindo gastar ele, mude, use uma qualidade um pouco menor, tá? Porque o objetivo é você fluir, fazer, exercitar. Se você já está conseguindo fluir bem e você quer experimentar um papel melhor no seu processo, coloque ele, sinta como é que você vai lidar com isso, tá? Então, assim, eu não coloco uma condição. Você só vai pintar em papel de algodão, você só vai pintar nisso porque senão você não vai conhecer a aquarela. Meu amigo, você precisa pintar, você precisa fazer, tá? Então, o seu objetivo é exercitar, deixar fluir. Por isso, você precisa desapegar, ok? Então,
Assim você vai estar preparado para entrar nessa mentalidade do estudo, para desbloquear o processo criativo. Esse é um bloqueio muito sutil, mas existe e ele é chatinho para conseguir superar, tá? Mas bota isso na sua cabeça, o desapego. Desapega porque você vai precisar estudar e vai precisar fazer. Então é isso. O foco desse curso é desbloquear o seu processo criativo, tá? Então bota na sua mente. Estudar através da imagem. Você precisa passar pelas etapas de construção, de solução dos problemas. E isso envolve estudos com sketchbooks ou folhas soltas, desde que você cumpra essas etapas que você vai conhecer ao longo desse curso. E aí, gostou da aula? Eu espero que sim. Então, se você está iniciando na aquarela agora, ou se você já pinta através de tutorial, ou já fez algum curso, mas quer preencher lacunas no seu aprendizado, então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para conhecer a proposta do curso Desbloqueando a Aquarela. São mais de 1.500 alunos que já receberam essas ferramentas do processo criativo eficiente e já conseguem pintar com autonomia, sem depender de tutorial, sem depender de cópia, sem depender de curso, porque são artistas autorais, que pintam, que fazem, que tem uma produção autoral consistente. Então seja você também uma pessoa que desbloqueou a aquarela em sua vida. Clica no link aqui na descrição e conhece a proposta do curso Desbloqueando a Aquarela. Então até mais, até o próximo vídeo, que eu estou sempre trazendo conteúdo relevante aqui no canal. Lembra de se inscrever e dar o joinha aqui nesse vídeo se você curtiu. Até mais.